Então, vimos inicialmente que o nosso objetivo na inferência é estimar os valores dos parâmetros de uma população a partir de estimadores calculados na amostra. Então, a gente viu também alguns tipos de amostragem, de métodos de amostragem. E no caso do primeiro que a gente viu, da amostragem aleatória simples, a gente tem um modelo para distribuição de uma característica populacional na amostra. Então imagina que na população a variável de interesse possa ser representada por uma variável aleatória x com função de densidade f. Então se a população for suficientemente grande, cada elemento retirado para a amostra, a gente pode considerar que o valor da variável nesse elemento seja uma variável aleatória xk com a mesma distribuição da variável aleatória que representa a população inteira. Então, se a gente selecionasse uma amostra com N indivíduos, né, a gente teria, e medisse o valor da característica que a gente está interessado, a gente teria aqui uma sequência de N valores. Então, considerando aqui que essas variáveis são aleatórias, né, então a gente teria uma sequência aqui de N variáveis aleatórias, cada uma delas com a mesma distribuição da variável na população. Então, se a gente conseguir supor que os sorteios de cada um dos elementos sejam independentes, então nesse caso a gente já viu que a densidade conjunta aqui dessas N variáveis aleatórias vai ser o produto aqui da densidade de cada uma. No caso, vai ser a mesma densidade da população. Então imagina que uma variável x numa população seja expressa por uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Então a densidade dela tem essa expressão aqui. Então se a gente conhece o valor da densidade na população, se a gente realizar uma amostra aleatória simples, uma amostragem aleatória simples com N elementos, né? Então a densidade conjunta aqui dessas N variáveis aleatórias vai ser o produto aqui dessa densidade. Então a gente vai ter uma expressão aqui para densidade conjunta. Então uma vez que a gente conhece essa expressão, em princípio a gente poderia calcular qualquer probabilidade para qualquer combinação de valores aqui nessa amostra. Então vamos definir mais formalmente o que vem a ser um estimador. Então, imagina que a gente tenha uma variável x, uma população, e que a gente selecione uma amostra simples com N indivíduos. Então, cada variável xk aqui associada a cada elemento selecionado vai ser chamada de variável observável. Então, um estimador ou estatística vai ser uma função vai ser qualquer função dessas variáveis. E como vai ser uma função de variáveis aleatórias, ela também vai ser uma variável aleatória.
que não vai conter qualquer outro parâmetro desconhecido, além dos valores aqui das variáveis observáveis. Então, os estimadores vão ser funções definidas nas variáveis observadas na amostra. E a gente vai utilizar esses estimadores para estimar o valor da variável na população, ou seja, o parâmetro populacional. E geralmente se denota o estimador colocando um acento circunflexo na letra da variável. Então, os principais estimadores para a gente aqui. Então, a gente tem o primeiro estimador, a média amostral, que vai ser simplesmente eu somar os valores da amostra e dividir por n. A gente também tem a proporção amostral. A gente vai contar o número de elementos na amostra que possui a característica e dividir pelo total de elementos da amostra. A gente também tem a variância, né, que seria a gente pegar aqui, somar os quadrados dos desvios em relação à média amostral e dividir por n. Então aqui a gente tem já 3 exemplos de estimadores amostrais. Então imagina que uma variável x numa população é bem modelada por uma distribuição normal. E aí a gente toma uma amostra aleatória simples aqui com n de tamanho n. Então a média amostral vai ser uma função das n variáveis aleatórias, como a gente definiu aqui. Vai ser um estimador. E a gente já viu que nesse caso, né, para funções de variáveis aleatórias, a média amostral, uma vez que é uma combinação linear das n variáveis, também vai possuir distribuição normal, com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n. Então a gente sabe calcular explicitamente aqui a função densidade. Vai ser raiz de n sobre sigma raiz de 2π, exponencial aqui de n sobre 2, x menos μ sobre sigma ao quadrado. Então, nesse caso aqui, uma vez que a gente conhece a função densidade, a gente poderia calcular aqui a probabilidade da média amostral assumir quaisquer valores que a gente esteja interessado. Então, nesses 3 exemplos que a gente viu de estimadores, né, tem uma relação imediata entre o parâmetro e o estimador. Ou seja, se a gente quer estimar a média populacional, a gente pode calcular a média amostral. Se a gente quer calcular a proporção populacional, a gente pode calcular a proporção amostral. Só que nem sempre essa relação é imediata. Em geral, para um mesmo parâmetro, poderiam ser definidos diferentes estimadores. Então, existem algumas propriedades e critérios, né, que a gente utiliza para julgar se um estimador é adequado ou não. Então vamos começar a ver esses critérios. Então vamos considerar de novo x uma variável aleatória que modela uma característica numa população e θ um parâmetro específico. Então suponha que a gente tem uma amostra aleatória de tamanho n e que a gente calcule uma vez fixada n, a gente calcule um estimador associado a esse parâmetro que a gente vai denominar de Tn. Então, para cada amostra que eu seleciono,
eu calculo um estimador Tn que a gente espera que possa aproximar o parâmetro da população θ. Então, suponho aqui que a expressão aqui do estimador também dependa do tamanho da amostra. Então, a primeira definição que a gente vai ver é de estimador consistente. Então, essa sequência, esse estimador Tn, ele vai ser consistente se para todo epsilon arbitrariamente pequeno, a probabilidade do desvio, da diferença entre a estimativa e o parâmetro ser menor do que epsilon, à medida que eu aumento o tamanho da amostra, essa probabilidade aqui se aproxime de 1. Então, à medida que eu aumento o tamanho da amostra, fica cada vez mais provável que a estimativa esteja perto do parâmetro. Então, no caso, se o estimador Tn que verifica essa propriedade, a gente chama de consistente. Se ele não verificar, a gente diz que é não consistente. Então, a gente pode provar algumas condições suficientes para um estimador ser consistente. Então, por exemplo, imagina que o valor esperado das estimativas, à medida que cresce o tamanho da amostra, seja igual ao próprio valor do parâmetro na população. E também aqui que a variância do estimador, à medida que aumenta o tamanho da amostra, aproxima-se de zero. Então, nesse caso aqui, a gente consegue garantir que o estimador vai ser consistente. Outro critério que a gente vai ter vai ser o de tendência ou viés. Então, o viés de um estimador vai ser a diferença entre o valor esperado dele e o valor do parâmetro que a gente deseja estimar. Então, a gente vai chamar aqui o viés pela letra B. Vai ser a diferença aqui entre o valor esperado do estimador e o parâmetro que ele precisa estimar. Então, nesse caso, a gente vai chamar o estimador de não tendencioso quando o viés dele for nulo, ou seja, quando o valor esperado for igual ao valor do parâmetro. Também uma das medidas mais utilizadas para avaliar um estimador é o erro quadrático médio, ou seja, vai ser o valor esperado aqui do quadrado dos desvios do estimador em relação ao valor do parâmetro. Então a gente pode verificar que o erro quadrático médio vai ser a soma da variância do estimador mais aqui o quadrado do viés. Então, se o estimador é não tendencioso, a gente já viu que o viés dele é zero. Então, a gente vai ter que o desvio quadrático médio vai ser igual à variância. Em geral, a gente pode comparar, né, estimar a eficiência relativa de dois estimadores aqui pelo quociente dos desvios quadráticos médios. Então, se a razão for menor que 1, a gente concluiria que o estimador T1 é mais eficiente do que o estimador T2 para o parâmetro θ. Então,
dados os estimadores não tendenciosos para o mesmo parâmetro, aquele que possui a menor variância é chamado de estimador de mínima variância. Então, para tentar esclarecer esses conceitos que a gente viu, a gente pode fazer uma analogia aqui. Então, imagina que a distribuição do estimador seja aqui a posição dos dardos que a gente está acertando no alvo. Então, o nosso objetivo, né, com o estimador, no caso aqui, é acertar o alvo aqui é o valor do parâmetro θ. Então, a primeira possibilidade aqui que poderia acontecer, nesse caso A aqui, seria os valores, as estimativas, né, os valores assumidos pelo estimador estarem próximos, só que estarem distantes aqui do valor do θ do parâmetro. Então, nesse caso aqui, a variância seria pequena, mas o viés aqui seria grande. Então, o desvio quadrático médio seria grande. Nesse caso aqui, a média, né, no caso B, a média aqui dos valores das estimativas, né, a média dos valores assumidos pelo estimador, estaria próxima ao valor do parâmetro θ. Só que os valores estão bem espalhados, então a variância aqui seria grande. Então, nesse caso aqui, o B seria pequeno, o viés seria pequeno, mas eu teria uma variância grande. Então, o meu desvio quadrático médio seria grande. E o último caso que a gente poderia ter, né, aqui no caso C, aí os valores estão bem próximos, então eu tenho uma variância pequena. E também a média dele está próxima aqui do centro do alvo, né, que seria o valor do parâmetro θ. Então, nesse caso aqui, tanto a variância quanto o viés são pequenos, então a gente teria um bom estimador. Então, aqui a gente tem um resumo do que eu acabei de falar. Então, vamos agora avaliar os exemplos que a gente viu de estimadores de acordo com esses critérios. Então, a gente já viu aqui a média amostral, proporção amostral, a variância, e a gente vai definir agora também a variância, que a gente vai chamar de variância amostral. Vai ser igual a variância, a única diferença aqui é que a gente vai dividir por n-1. Então a gente vai precisar basicamente só desses 4 aqui. Quando a gente calcula de fato o valor na amostra, né, a partir do estimador, a gente chama esse valor de estimativa. E geralmente a gente vai denotar o valor da estimativa colocando um traço ao invés de um acento circunflexo, para diferenciar o caso se a gente estiver falando do estimador ou da estimativa. Então, o estimador vai ser a função, a variável, e a estimativa vai ser o valor que a gente calcula de fato. Então, se a gente classificasse esses exemplos de estimadores, então a gente tem a média amostral, né, associada aqui ao parâmetro média populacional, proporção amostral, associada ao parâmetro proporção. A gente tem o estimador variância, associado à variância amostral, e o estimador variância amostral associado à variância populacional. São os 4 lá que a gente citou. No caso aqui, os 4 são consistentes. E na realidade aqui, 3 deles vão ser não viesados. Ou seja, a variância, se a gente usar a mesma expressão da variância na amostra, a gente vai ter um estimador viciado. Só que a variância amostral que a gente definiu, S, vai ser um estimador não viciado. Então, em geral, a gente utilizar a variância amostral como estimador vai ser melhor do que a variância convencional.
A única diferença aqui é que na variância populacional a gente divide por n-1. Claro que se para n grande, se n for um número grande, dividir por n ou por n-1 vai dar uma diferença mínima, né? Mas o mais correto quando a gente estiver trabalhando com uma amostra, se a gente precisar calcular a variância, é utilizar essa expressão aqui da variância amostral. Então a gente só viu aqui exemplos para estimadores associados a parâmetros bem conhecidos, né? Só que em algumas situações pode ser que a gente estivesse interessado em estimar funções mais complicadas dentro da população. Então, nesse caso, existem alguns métodos, né, para determinar os melhores estimadores para cada parâmetro ou função. Então, os principais, né? Tem o método de Gauss, que é basicamente um método dos mínimos quadrados para determinar a expressão de estimador. Tem um método conhecido como método da máxima verossimilhança, ou seja, o estimador é obtido, nesse caso o estimador vai ser aproximadamente não tendencioso e a variância dele vai estar bem próxima do estimador de mínima variância. Também tem o método dos momentos. Em geral, os estimadores obtidos por esse método são consistentes e possuem uma distribuição assintótica normal. Só que, em geral, também eles não são assintoticamente mais eficientes do que os estimadores obtidos pelo método da máxima verossimilhança. Também no caso, se a gente tiver uma população grande, né, pode utilizar um método na realidade um método computacional, né, chamado Bootstrap, que ele também é utilizado para produzir estimativas, né? Só que no nosso curso a gente não vai precisar de utilizar esses métodos, não. A gente só vai trabalhar aqui com esses três estimadores: média amostral, proporção amostral e variância amostral.